Olá, povo de Deus, tudo bom com vocês? Queria dizer que é uma honra, é um grande privilégio estar aqui participando desse projeto, que eu posso dizer que é um grandioso projeto gerado no coração de Deus. E eu queria convidar você a participar desse projeto conosco, né? E oro para que cada um de vocês possa estar acompanhando essa leitura diária através do cronograma de leitura bíblica, enquanto nós aqui deste lado vamos estar enfatizando os pontos principais. Para quê? Para melhor compreensão da sua leitura, ok? Eu peço então para você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, aí no seu Instagram, e dê um like aí pra gente, comente aí o que você está achando desse novo projeto da nossa igreja, ok? Então, dando continuidade ao projeto Lendo a Bíblia em um Ano, eu queria aqui me ater aqui na primeira parte da sua leitura do dia 8, né, hoje, o livro de Gênesis, capítulo 13 e capítulo 14, iniciando aqui no livro de Gênesis, que eu intitulei assim: A Peregrinação de Abraão quando chamado. Somente já por esse título, nós já podemos entender, precisamos aguçar o nosso instinto espiritual, né, para entender que o chamado de Abraão foi para uma grande peregrinação em terras distantes e terras desconhecidas. Então nós podemos, por esse título, enfatizar dois pontos importantes nessa leitura, na sua leitura de Gênesis 13, é que o nosso chamado, ele é o começo de uma longa caminhada e que não podemos retroceder. O chamado do cristão, o nosso chamado, ele é uma grande peregrinação, como foi o chamado de Abraão, até aquele grande dia, quando iremos morar com o Senhor. A nossa peregrinação, ela só se encerrará naquele grande dia, quando nós receberemos de Deus o verdadeiro descanso eterno, o verdadeiro Shabat do Senhor. Amém? Então, nós fomos chamados para peregrinar em terras distantes. Outro ponto importante nessa leitura de Gênesis 13, para entendimento aí, para a sua compreensão melhor. Deus abençoa em meio à caminhada, né? Entendemos pelo Espírito que o chamado de Abraão, a peregrinação de Abraão não foi só sofrimento, não foi dor, não foi um fardo pesado, mas nós podemos perceber que Deus, ele abençoa. Se você ler o verso 2 do capítulo de Gênesis 13, nós podemos perceber que quando Deus chamou Abraão para essa grande peregrinação, ele levou Abraão e Ló até ao Egito. Para quê? Para enriquecer Abraão. No verso 2, nós podemos ler aí que quando Abraão e Ló sobem do Egito, a palavra de Deus diz assim: Abraão era riquíssimo em gado, em prata e em ouro. Então nós podemos entender que a chamada de Deus para cada cristão é uma chamada de bênção, é uma chamada de vitória. Amém, irmão? Outra coisa que é muito interessante aqui no livro de Gênesis, capítulo 13, que você pode ler e às vezes não entender, é que Deus, ele providencia a separação de Abraão e Ló. Agora, por que Deus providenciou isso? É porque ele precisa ter intimidade. O nosso Deus, ele é um Deus de intimidade. Deus, ele queria manifestar as suas promessas a Abraão, mas ele não poderia manifestar suas promessas quando havia dois líderes com dois povos distintos. Imagina a confusão que seria, né? Imagina a inveja que aconteceria quando Deus começasse a manifestar as suas promessas para Abraão. Então aí nós podemos ver aí no verso 7 e 8 do livro de Gênesis 13 ainda, que acontece
tendas entre os servos de Ló e os servos de Abraão. Então Deus providencia essa separação para ele poder manifestar suas promessas a Abraão. No verso 14, nós podemos ler, ainda do versículo do capítulo 13 de Gênesis, no verso 14 nós podemos ler que Deus diz assim, ó: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló apartou-se dele. Ou seja, o Senhor ele queria manifestar suas promessas a Abraão, mas ele não poderia. Mas após essa separação, aí Deus ele passou a ter intimidade com Abraão. E ele começou a manifestar, você pode ler do verso 14 ao 17, ele começa a prometer a Abraão as riquezas, as bênçãos que viriam sobre Abraão e sobre a sua geração. Ainda nessa primeira parte, aqui no livro de Gênesis 14, agora, na sua leitura diária, nós podemos ver um episódio, um fato que aparece de imediato aqui na Bíblia, mas que é passageiro. Ló, por exemplo, eu entendo pelo Espírito que ele apareceu apenas providência divina para promover a Abraão, porque ele aparece nesse contexto da história de Abraão e depois ele some no decorrer da Bíblia. Mas esse episódio mostra uma invasão de Sodoma, onde Ló é levado cativo com todas as riquezas de Sodoma, toda a sua família, toda a sua fazenda, toda a sua riqueza que ele tinha conquistado no Egito, junto com Abraão. E Deus ele providencia, ele gera no coração de Abraão, para que Abraão vá resgatar essas riquezas de Sodoma. E Abraão ele pega os seus 318 soldados, que ele já era um homem rico, um homem poderoso, e ele parte em busca do seu sobrinho Ló. E ele vai e ele mata todo mundo, e ele restaura os despojos, restaura as riquezas de Sodoma, restaura a família de Ló, as riquezas de Ló, e ele traz consigo. E aí eu vejo quando Deus ele quer aprovar e emancipar o seu servo Abraão, porque no retorno de Abraão, com tudo que ele reconquistou, as riquezas de Sodoma, aí nós vemos Abraão sendo reconhecido pelo rei e sacerdote de Salém, o rei Melquisedeque. Melquisedeque que era a figura de Cristo antes da lei. Nós vemos aí Deus manifestando sua grandeza, a graça de Deus, através do rei de Salém, através do rei e sacerdote Melquisedeque para Abraão. Por isso nós entendemos assim, por esta passagem, que Deus está entronizando Abraão no contexto da graça, antes mesmo da lei de Moisés, pela bênção do rei de Salém, o rei Melquisedeque. Então, Abraão ele é contextualizado na graça, bem antes da lei, e ele conclui dando o dízimo a Melquisedeque. Por isso, nós entendemos, eu entendo hoje, pelo Espírito Santo, que o dízimo não é da lei. O dízimo ele foi gerado no coração de Abraão, não por obrigação, mas por disposição, e o dízimo passa a ser da graça. Por isso precisamos entender, pelo Espírito, os parâmetros do dízimo, que na lei o dízimo ele era um teto, o máximo que o povo daria para Deus, o máximo que o povo levaria para o templo, porque eles não tinham o Espírito, eles não tinham o entendimento do Espírito, mas na graça, depois que nós entendemos que fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, fomos comprados por preço de sangue, entendemos que agora tudo nosso pertence ao Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todos os meus bens, o meu ganho, a minha família, a minha casa, o meu carro, tudo que eu possuo pertence ao Senhor. Tudo que eu conquisto, as minhas conquistas, vem do Senhor. Então, na lei, o parâmetro do dízimo é que era o máximo, mas na graça entendemos pelo Espírito que o dízimo não é da lei, ele é da graça. Então, o dízimo para nós, ele é o mínimo que nós podemos dar para o Senhor, porque tudo nosso, de agora em diante, pertence ao Senhor. Amém, igreja? Então aqui nós concluímos a primeira parte da sua leitura diária de Gênesis 13 e 14.
E falando da segunda parte, o Salmo 7, né, que eu denominei assim, a confiança de Davi no Senhor Deus. Esse salmo, nós percebemos o quanto o salmista, ele confiava no Senhor. E que lição nós podemos tirar desse texto, desse livro de Salmo 7? Pelo menos 3 coisas importantes nós podemos enfatizar na sua leitura do Salmo 7. Primeiro, no verso 1 e 2 do Salmo 7, nós percebemos aí que Davi, ele coloca sua total confiança no Senhor e ele clama por livramento. Amém? E assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a sua vida quando você acorda. Quando você acordou, você percebeu que está vivo, você está consciente da vida que Deus te deu. Você precisa colocar o seu dia na presença de Deus. Nós precisamos colocar Deus na frente de tudo que nós vamos fazer. Precisamos pedir para o Senhor ir adiante de nós, tirando as coisas do caminho, tirando os empecilhos, pedindo que o Senhor acampe os anjos dele ao nosso redor, para que o nosso dia seja um dia de paz, um dia frutífero, um dia de prosperidade, um dia de vitória. Em nome de Jesus, nós precisamos colocar isso. Precisamos clamar ao Senhor, que Ele nos livre do inimigo, o inimigo das nossas almas, que está à espreita a todo momento, querendo tragar a nossa vida. Esse é o primeiro ponto importante desse Salmo 7. O segundo ponto, o verso 3 a 5 do Salmo de Davi, nós entendemos aí que o salmista, ele consulta ao Senhor sobre ele mesmo, né? E ele diz assim, ele começa assim: Senhor Deus meu, se tenho feito isto, se há em minhas mãos iniquidade, e ele começa dizendo: Senhor, se eu fiz isso, se eu errei, se eu pequei, aí ele próprio, ele pede disciplina para ele próprio, ele pede disciplina do Senhor para ele próprio. Isso deve acontecer na vida daquele cristão que verdadeiramente ama o seu Deus. Você que diz que ama Jesus, eu que digo que amo ao Senhor, dizemos que amamos ao Senhor, precisamos consultar a nós mesmos. Senhor, como é que anda a minha vida? Como é que eu estou, Senhor? Como é que está o meu coração? Eu estou fazendo certo, Senhor? Eu estou conduzindo corretamente o rebanho que Tu confiaste em minhas mãos? Eu estou, Senhor, conduzindo corretamente as coisas que Tu confiaste em minhas mãos? E se eu pequei, Senhor, eu recebo a Tua disciplina. Eu aceito a Tua disciplina para com a minha vida. Porque a disciplina do Senhor, irmãos, ela é para crescimento, ela é para saúde, ela é saúde para a nossa alma, para a tua alma, para o teu espírito. Esse é o segundo ponto importante dessa nossa segunda parte de Salmo 7. O terceiro ponto importante desse salmo é que o salmista, no verso 6 ao 17, nós percebemos que o salmista, ele protesta ao Senhor em seu favor, em seu próprio favor. Nós percebemos o salmista que ele reconhece, ele conhece, ele é ciente da integridade que há no seu coração e ele protesta ao Senhor em seu favor. Nós não precisamos ter medo de protestar ao Senhor em nosso favor se você sabe, se você é um homem de Deus, é um homem santo, que sabe, que entende, tem certeza que caminha nos caminhos retos do Senhor, que anda em santidade, você pode protestar sim. Aqui o salmista, ele está protestando em seu próprio favor contra os inimigos, porque ele sabe da integridade que ele anda no caminho do Senhor. Amém? Então essa é a nossa segunda parte. Quando você estiver lendo sobre Salmo 7, observe esses 3 pontos importantes. E agora passando para a terceira parte da nossa leitura diária, aí do dia 8 de janeiro, o livro de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 ao 56, nós podemos ver aqui o poder de Deus em Jesus, homem.
né? Essas passagens de Jesus, Jesus expulsando demônios, Jesus curando um homem aqui, curando uma pessoa ali, restaurando vida, transformando famílias, transformando multidão, nós podemos ver o poder de Deus na vida de um homem. Jesus ainda não havia enfrentado a cruz. Ele era Deus homem, ele era homem, mas nós podemos perceber o poder de Deus na vida desse homem. Por onde ele passava, os ambientes mudavam, as vidas eram transformadas, as pessoas eram atraídas para ele. E a nossa vida, e a sua vida? Como é que está? Aí na sua casa, no seu trabalho, né? Aí no seu ministério. Como é que está? Onde você anda? O ambiente está sendo transformado, o ambiente está sendo mudado, as pessoas são atraídas, ou os demônios acham bem-vindo a sua chegada e dizem, bem-vindo, meu irmão, porque onde Jesus chegava, os demônios se incomodavam e eles queriam sair fora. E nós podemos, eu queria enfatizar 3 pontos importantes, rápido, aqui nessa passagem de Lucas 8, capítulo, no versículo 26 ao 56. Primeiro, ali no verso 30, sobre o endemoniado Gadareno, quando Jesus pergunta para ele, qual é o teu nome? E o demônio responde para Jesus, Legião é o meu nome. Por que Legião? Porque muitos demônios entraram naquela pessoa. E o que entendimento o Espírito Santo traz para mim, para nós? Que nós estamos passivos de ter muitos demônios em nossas vidas. Na igreja mesmo, muitos irmãos que são prostitutos, adúlteros, não deixam a prostituição, não deixam a mentira, não deixam a fofoca, não deixam a contenda, todo o tempo com essas coisas. Demônios, nunca se libertam, muitos anos na igreja. Agora imagina as pessoas lá fora, cheios das mazelas do mundo. Essa história do endemoniado gadareno nos mostra que nós estamos passivos, sim, dos demônios estarem conduzindo a nossa vida. Então medite sobre isso. Segundo ponto que eu queria mencionar sobre Lucas 8, aí no verso 44, sobre a mulher do fluxo de sangue, quando ela enfrenta aquela multidão, porque ela está com uma doença incurável há muitos anos, e ela enfrenta aquela multidão e se esforça, ela já fraca, já quase sem força, e ela consegue tocar em Jesus. E Jesus pergunta, quem me tocou? E os discípulos, aquela multidão ao redor dele, como se você pergunta quem ele tocou? Todos nós aqui lhe tocamos. Mas Jesus estava falando de tocar a ele, tocar com fé, tocar com amor, tocar querendo mesmo ele, querendo mesmo viver a vida dele. Ele virou, ele sentiu que saiu o poder dele, que alguém tocou ele, verdadeiramente querendo mudança, querendo transformação e cura na sua vida. Então Jesus está falando de tocar com fé. Medite nisso também na sua leitura diária. E por último, eu queria mencionar aqui, no verso 50, na parte B, sobre a filha de Jairo. Quando aquela multidão está ao redor de Jesus e Jairo está querendo que Jesus vá curar sua filha, e a multidão está dizendo, não perturbas mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Mas Jesus vê a fé naquele homem. Ele vira para Jairo, no meio de muitas falácias negativas, como é a nossa vida hoje. Jesus vira para Jairo e diz assim, no verso 50, na parte B, atente para isso, ele diz, crê somente e será salva a tua filha. Jesus está nos chamando para crer, crer na sua palavra, crer nas suas promessas. Vivemos a vida, dizemos que cremos em Jesus, dizemos que temos fé em Jesus, mas não vivemos segundo a palavra.
precisamos ter a palavra de Deus como nossa regra de fé e conduta. E se a palavra de Deus diz que nós temos que caminhar assim, que a nossa atitude tem que ser assim, que as nossas palavras têm que ser assim, então nós temos que viver assim, crendo somente na palavra de Deus. E por aqui eu queria encerrar essa sua leitura do dia 8 de janeiro. E mais uma vez eu quero lembrar você, não esqueça de compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, não esqueça de compartilhar nos seus grupos do Instagram, no Telegram, né? E dê um joinha, comente, nos dê resposta, nos dê retorno. Como é que está sendo esse projeto que está iniciando em nossa igreja? Amém? Deus abençoe a todos.